Amém. A paz do Senhor, igreja. Vamos abrir as nossas Bíblias em Lucas. Lucas 14, 27. Amém? Eu vou ler aqui no projetor, mas vou esperar todos encontrarem. O Senhor Jesus aqui, Ele nos faz uma exigência para que nós possamos ser discípulos dEle. Que diz assim: e aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Amém? Amém. Os irmãos podem se sentar. Eu estava meditando, no que pregar hoje, e desde domingo, eu ministrei a ceia aqui à noite para o pessoal que não pôde vir de manhã, e desde domingo aquilo, martelando no meu coração, Se não fosse o sacrifício de Jesus na cruz, o que seria de nós hoje? Se Jesus não tivesse ido até o final, no propósito que o Pai havia enviado, o que seria de nós? Se Jesus tivesse desviado da cruz, porque em muitos momentos o diabo tentou fazer Jesus desviar da cruz, em um momento lá ele tentou empurrar ele de um precipício, e Jesus sai da cidade e vai embora. No outro momento os guardas o cercam, ele coloca como se fosse um capuz e passa no meio dos guardas sem que ninguém o reconhecesse, porque não era a hora dele ser preso ainda. Num outro momento, já no final, antes de ser preso, ele fala para os discípulos, ele fala: olha, eu vou ser preso e vou ser morto. E aí Pedro vira para ele e fala assim: Senhor, se for necessário, nós vamos morrer com o Senhor. O Senhor não vai morrer na cruz coisa nenhuma. Mas ele repreende a Pedro e diz, para Pedro se calar, porque ele não sabia o que estava falando, que Pedro não poderia passar por o que ele ia passar. Em um outro momento também com Pedro, lá no Getsêmani, quando ele estava para ser preso, Pedro vai lá, pega a espada e corta a orelha do soldado, e Jesus fala para ele, Pedro, guarda essa espada, porque aquele que mata pela espada também vai ser necessário que morra a espada, é necessário que se cumpra essa crucificação, é necessário que eu morra, porque ao terceiro dia eu vou ser ressuscitado. Ele foi mostrando para os discípulos que era necessário que ele morresse ali na cruz. E o diabo sabia que se ele morresse na cruz, ele perderia essa batalha. E Jesus foi até o final, e ele nos exige exatamente a mesma coisa. Quem quiser me seguir, tome a sua cruz. Servir a Deus é muito mais do que nós virmos a igreja, é muito mais do que a gente se reunir como igreja 3 vezes por semana, às vezes 4, se tiver algum culto especial. Servir a Deus é deixar o nosso passado para trás e começar uma nova vida. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, ele diz que se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Mas essa mudança às vezes não é tão fácil. Às vezes nós temos vícios, nós temos alguns problemas que nós trazemos do nosso passado, que não se resolvem de um dia para o outro. Para alguns sim, é instantâneo. Para outros necessita de uma luta, de uma batalha, necessita de uma libertação. E nós precisamos buscar a Deus, buscar em Deus a força para lutarmos. Nós precisamos buscar em Deus a força para carregarmos a nossa cruz. Muitas vezes nós ouvimos falar, e eu tenho um medo muito grande de um evangelho muito fácil. Não, vem aqui, porque aqui você vai ser salvo, você não precisa nem ser membro da igreja. Não é só você vir aqui de vez em quando, porque é aqui que Deus abençoa, porque aqui Deus vai te dar isso, Deus vai te dar aquilo. Eu creio que Deus pode dar todas as coisas, porque Ele é dono do ouro e da prata. Mas Ele está mais preocupado com a nossa alma, Ele está preocupado com a nossa salvação. Quando Jesus morreu na cruz foi para nos dar a vida eterna, e nós precisamos aprender a valorizar isso. Nós precisamos aprender a valorizar o sacrifício de Jesus naquela cruz. E quando eu fiquei pensando muito no domingo à noite mesmo, imagina Jesus chegando no final da sua vida e em João, vamos ler lá em João 19, 17.
Em João diz que ele carregou a sua própria cruz. João 19, 17, que diz assim: levando a sua própria cruz, ele saiu para o lugar chamado Caveira, que em aramaico é chamado Gólgota. O próprio Jesus carregou a sua cruz, né? Uma cruz que não era nem para ele, era uma cruz que era muito maior e muito mais pesada. E ele carregou até ali no Gólgota, né? Ele se esforçou. Imagina Jesus passando com a cruz, né? E olhando para o lado, olhando para as pessoas que o afrontavam, né? As pessoas que incitavam que ele fosse crucificado, e vendo que muitos dos que estavam ali, estavam lá na entrada triunfal, quando ele entrou no jumentinho, e gritavam, né? Hosana, Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor. Né? Muitos que quiseram a crucificação dele, já haviam o glorificado. Né? E Jesus, talvez olhando e falando assim, Pai, será que vale a pena? Né? Será que vale a pena ir até o final por esse povo? Né? Se Jesus talvez olhasse para nós, no nosso passado, talvez, Jesus não, mas muitos olhariam para nós e falariam assim, isso daí não valeria a pena morrer por ele. Né? Muitos talvez olhassem para a gente e falassem assim, isso daí não tem mais jeito. Né? Isso daí é só a morte. Muitos de nós já estávamos condenados pelo mundo, mas Jesus, quando ele carrega a cruz dele ali até o final, e morre naquela cruz, ele carrega todo o pecado da humanidade. Né? Ele religa o homem a Deus novamente, porque o ser humano estava perdido. Né? Desde lá de Adão, quando Adão pecou, não havia uma forma de ser salvo. Né? Até a pregação de domingo também veio muito de encontro a isso, né? Que a lei ela só ressaltava o pecado, ela não trazia salvação a ninguém. E Jesus, ele morre na cruz e religa a humanidade a Deus. Né? Ele se torna o caminho a Deus. João 14,6 diz que ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode ir ao Pai se não for por Cristo. E quando Jesus morre na cruz, ele mostra para a humanidade, ele sinaliza novamente, fala assim, ó, esse era meu plano, esse era o plano original de Deus. Né? Esse era o plano, a salvação dos homens. Mas Adão pecou, e agora vocês têm o caminho para voltar a Deus. Né? Vocês podem alcançar a salvação, vocês podem alcançar a vida eterna, através de mim, né? Através de Cristo, tomando a nossa cruz. Às vezes é difícil carregar a cruz, né? Não é, o evangelho não é esse evangelho de facilidades que é pregado, às vezes é difícil, né? Nós temos que perdoar, o próprio Senhor Jesus disse que nós temos que perdoar até 70 vezes 7, imagina, isso num dia só. Imagina como é viver dessa forma. Né? O irmão veio e pisou no seu pé, amém, irmão, está perdoado. Ele te passou o pé, que não deveria, né? Mas passou, vai fazer o quê? Amém, irmão, está perdoado. Né? Fez alguma coisa que você não gostou, te pediu perdão? Amém, irmão, está perdoado. 70 vezes num dia. É isso que é servir a Deus. Né? Mas a nossa carne, se nós vivermos pela nossa carne, imagina, no primeiro pisão de pé eu vou dar um pisão mais forte no dele. Deixa ele ficar bobeando com o pé aí no meio do caminho que eu vou pisar mesmo. Né? Ninguém mandou pisar. Mas nós não podemos mais viver pela carne, nós temos que viver pelo Espírito. Né? Nós temos que chegar a um ponto que o apóstolo Paulo, ele diz lá em Gálatas 2:20. Coloca aqui, por favor, Michele. Gálatas 2:20. Diz assim, fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Nós precisamos atingir esse nível de maturidade, né? Maturidade espiritual. Agora não pode ser mais eu quem vivo, é Cristo que tem que viver em mim. Eu tenho que viver de uma forma que Cristo seja glorificado em tudo o que eu fizer. A minha vida agora tem que glorificar a Deus. Né? E eu preciso deixar a minha carne morrer para que o Espírito vivifique, né? Para que o Espírito haja. O próprio apóstolo Paulo, ele diz que a carne luta contra o Espírito e o Espírito luta contra a carne. Nós temos uma batalha dentro de nós. Todos os dias nós temos a batalha. Ou seguimos a nossa carne, ou seguimos o Espírito.
né? Ou deixamos Deus trabalhar na nossa vida, ou fazemos a nossa vontade, né? E normalmente quando fazemos a nossa vontade nós nos damos mal, né? Mas Romanos 12:2 diz que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável, né? Romanos 8:28 diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A vontade de Deus sempre é a melhor, ainda que aos nossos olhos pareça que é difícil. Fala: Senhor, essa é a sua vontade, eu passar por isso, eu carregar uma cruz dessa? Mas a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, né? Nós não vamos carregar a nossa cruz sozinho, o Senhor vai nos ajudar a carregar, né? Teve um momento que Jesus, carregando a cruz, ele não aguentou e caiu, e pegaram um homem que vinha passando e colocaram para ajudar ele a carregar a cruz dele, né? Hoje eu estava conversando com uns amigos sobre esse fenômeno que tem acontecido aí dos desigrejados, né? Que são pessoas que abandonaram a igreja e decidiram servir a Deus em casa, né? Mas para mim, na minha opinião e pelo que eu vejo na Bíblia, isso é impossível, porque se eu cair, quem vai me ajudar a levantar? Né? Em Eclesiastes diz que é melhor serem dois do que um, porque se um cair o outro levanta, né? Não tem como nós sermos corpo desligados da igreja. A igreja é o corpo de Cristo, e nós precisamos estar unidos, nós precisamos estar em comunhão, para que se uma cruz aí de um estiver muito pesada e ele não estiver aguentando a carregar, a gente vai lá e dá uma mãozinha, né? Hoje eu posso ajudar alguém a carregar a cruz, amanhã essa pessoa me ajuda também, né? A fé é edificada, um edificando a fé do outro, um ajudando o outro a crescer na fé. Isso é ser igreja, e isso é o que Jesus buscou na cruz, isso foi a obra de Jesus na cruz, né? Quando ele morreu na cruz, ele morreu para nos salvar, para que nós pudéssemos encontrar o caminho de volta para Deus, e caminhar juntos nesse caminho, né? Nós precisamos caminhar juntos, nós precisamos passar por cima das nossas vontades, para caminhar com Cristo, né? Para seguir a Cristo. E em João 12:27, o Senhor Jesus, ele faz uma oração ao Pai. E ele diz assim: agora meu coração está perturbado. O que direi? Pai, salva-me desta hora? Eu vim exatamente para isto, para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Jesus também travou uma batalha entre a carne e o espírito, né? Ele mesmo disse que era para os discípulos vigiarem e orarem, porque a carne o espírito estava pronto, mas a carne ainda era fraca, né? E quando ele ora, ele fala: Senhor, eu vou pedir para o Senhor me livrar dessa hora, né? Pai, me livra dessa hora? Não, foi para isso que eu vim, que o teu nome seja glorificado. Nós precisamos aprender com Cristo. Senhor, eu vou ter que passar por isso? Glória a Deus, que o seu nome seja glorificado, que o seu nome seja glorificado no final, né? Nós, na escola dominical da semana passada, nós estávamos falando sobre o John Bunyan, que foi o escritor do Peregrino, daquele livro O Peregrino, que virou filme, e nós citamos até o exemplo do pastor Marcos, né? Porque esse John Bunyan, ele foi muito injustiçado, ele foi preso injustamente, e o pastor Marcos também. Agora a igreja vai completar semana que vem, e nós vamos fazer a festa dos 8 anos da igreja, mas só chegou até o 8º ano porque houve perseverança, porque o pastor Marcos não desistiu, né? Porque ele lutou, tinha lá os obreiros ao lado dele, né? A igreja ao lado dele o tempo todo, mas ele perseverou e a igreja foi com ele, né? Imagina se ele, lá embaixo, quando eu estava lá no salãozinho na Souza Coutinho ainda, ele falasse: vou desistir, vou voltar para onde eu vim. Talvez muito de nós não estivéssemos aqui, né? E isso é a igreja. Eu tenho certeza que o povo, né, o corpo de membros da ICD deu forças para o pastor Marcos, e o pastor Marcos deu força ao povo. Isso é ser igreja, é um edificar o outro. Eu te dou força e você me dá força, né? Eu te ajudo a crescer e você me ajuda a crescer, né? Todos nós temos algo a aprender com os outros, né? Ninguém é tão inexperiente que não possa ensinar nada, e ninguém é tão sábio que não tenha nada para aprender. Todos nós temos algo a compartilhar e algo a aprender, e nós precisamos caminhar como igreja, porque quando Jesus morre na cruz, ele institui a igreja, não as igrejas, denominações, mas a igreja,
a noiva dele, né, o corpo dele nessa terra. E nós precisamos agir como o corpo de Cristo nessa terra, né? Nós precisamos buscar aqueles que estão lá fora e que nem sabem ainda que são, né, o corpo de Cristo, que ainda não conheceram a Deus, ainda não foram alcançados pela graça de Deus. Né? Quando o apóstolo Paulo tem um encontro com Cristo, ele vai para a casa de Judas. É Judas, né? Me ajuda aí quem lembrar. É Judas, né? Já me falaram que é. Vai para a casa de Judas, lá na rua direita, e o Ananias tem uma revelação. Né? O Senhor fala para ele, fala assim, vai lá na casa de Judas, lá na rua direita, porque lá está o Saulo, né? Na época ainda era Saulo. Ananias fala para o Senhor, fala, Senhor, ele é matador, ele persegue os crentes. Né? Se fosse hoje, isso daí não vale nada. Ô, Senhor, vive nos botecos aí, taca a pedra na igreja, né? Fica tentando, chamando a polícia para fechar a igreja, né? É um marginal. E o Senhor fala para ele, vai porque esse é para mim um servo escolhido. E depois Saulo se transforma em Paulo e vira o maior escritor do Novo Testamento. Escreveu praticamente metade do Novo Testamento. Né? Então, muitas vezes pessoas que nós olhamos e falamos assim, você não tem mais jeito não. Jesus morreu na cruz por ele também. A minha alma, a sua alma e a alma dele para Deus tem o mesmo valor. A Bíblia diz que Deus não se agrada da morte do ímpio. Né? Deus deseja salvar a todos. E cabe à igreja fazer valer esse sacrifício de Cristo. Né? Cabe à igreja anunciar a morte de Cristo. Quando nós ceamos aqui, não é simplesmente um ritual. Né? É um anúncio da morte de Cristo e um anúncio que ele vai voltar. Nós precisamos pregar que Jesus vai voltar, nós precisamos pregar que Jesus morreu na cruz para nos salvar. Né? Essa tem que ser a nossa pregação. O apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios 1,18, ele diz que a palavra da cruz é loucura para os que vão perecendo. Né? Muitas pessoas, ao ouvirem uma pregação que fala sobre a cruz, sobre renúncia, falam assim, eu não quero isso aí para a minha vida não, eu quero um negócio mais fácil. Mas para nós que estamos sendo salvos, o apóstolo Paulo diz que esse é o poder de Deus para a salvação do homem. A cruz é o poder de Deus, é quando Deus revela a sua glória. Né? Ele mesmo em forma de homem vem e morre na cruz para nos salvar. Né? E através disso, nós podemos herdar a vida eterna. E Jesus, quando ele morre na cruz, lá em Colossenses 2, do 13 ao 15, ele nos garante a vitória. Né? Às vezes a gente pensa, fala, coitadinho de Jesus, morreu na cruz. Né? A gente assiste o filme lá do Mel Gibson, lá o Paixão de Cristo, vê Jesus apanhando, sangrando, fica até com dó, né? Fala, Senhor, coitado, precisava de tanto. Né? Precisava de ser humilhado desse jeito. E aí o apóstolo Paulo, ele escreve assim, Colossenses 2,13, quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou de todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenança que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz, e tendo despojado os poderes e autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. A maior vitória que aconteceu nesta terra foi a de Jesus morrendo na cruz. Meio contraditório, como pode, uma morte ser a maior vitória? Porque aquela morte nos trouxe salvação. E a Bíblia diz que ao terceiro dia ele ressuscitou e hoje ele está sentado à direita de Deus. Ele é o nosso intercessor. O apóstolo Paulo escreve em 2 Timóteo 2,5 que só existe um mediador entre Deus e os homens. E esse mediador é o nosso Senhor Jesus Cristo. Através dele, mediando a nossa salvação, nós podemos alcançar a Deus. Entrando por ele, que é o caminho, nós podemos alcançar a Deus. Não há outra forma de nós nos achegarmos a Deus senão por Cristo. As nossas orações só são ouvidas por Deus se pedidas em nome de Jesus. Ele se colocou como mediador, o mediador de uma nova aliança. Não a aliança feita com sangue de animais, que valia por 1 ano, que o sacerdote ia lá no Santo dos Santos e matava um animal e aquela aliança durava 1 ano. Não, a aliança eterna. Quando ele vai celebrar a ceia, ele levanta o cálice e diz, essa é a aliança, essa é a nova aliança. Esse é o novo pacto que eu faço de vocês, a aliança do meu sangue.
E essa aliança é eterna, vai durar até a volta dele, quando nós vamos cear com ele nos céus. Nós precisamos ansiar essa volta de Jesus, né? Nós precisamos anunciar com alegria que Jesus está voltando, né? Nós não podemos ter medo, não, Jesus está voltando, não, ainda tenho tanta coisa, né? Preciso fazer tanta coisa nessa terra. Nós precisamos ansiar pela vida eterna, né? A nossa sede tem que ser pela vida eterna. Nós precisamos clamar como lá no Apocalipse: Maranata, ora vem, Senhor Jesus, né? Mas sempre com sabedoria, né? Não, Senhor, volta para me livrar logo desses problemas. Não, Senhor, volta para nos salvar, volta porque nós queremos morar contigo, né? Nós queremos habitar na Nova Jerusalém, né, que o Senhor preparou para nós. João 14, do capítulo 1 em diante, Jesus fala que na casa do Pai há muitas moradas, e essas moradas foram feitas para nós, né, para os santos, para os que estão sendo salvos, para aqueles que perseveram na fé, né, que buscam agradar a Deus, que entraram pelo caminho estreito, né, que entraram por Cristo e estão indo em direção a Deus, em direção à vida eterna, né? E nós precisamos buscar viver para Cristo, né? Nós precisamos buscar viver de uma forma que Cristo seja glorificado através das nossas vidas. E em 1 João 1,7, 1 João, lá no final da Bíblia, diz assim: se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão um com os outros, e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Nós precisamos andar na luz, né? O salmista diz lá no Salmo 119, 105, que a palavra de Deus é luz para os nossos caminhos, né? Lâmpada para os nossos pés. Se nós andarmos de acordo com a palavra de Deus e tivermos comunhão uns com os outros, isso é ser igreja, né? Andar de acordo com a palavra, não de acordo com o que eu acho. Não, eu acho que é assim, eu acho que é daquele jeito. Não, o que a Bíblia diz? A Bíblia diz isso, então eu vou andar de acordo com o que a Bíblia diz. E tiver comunhão com os meus irmãos, o sangue de Jesus me purifica de todos os pecados, né? O sangue de Jesus derramado lá na cruz me purifica de todos os pecados e me garante a salvação, né? Então nós precisamos lutar para andar na luz, né? Nós precisamos perseverar. A Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim vai ser salvo, né? Nós precisamos lutar, nós precisamos nos esforçar para servir a Deus. E para encerrar, vamos ler lá 1 Coríntios, deixa eu ver, eu não tinha preparado esse aqui. 1 Coríntios, se eu não me engano, é 15:58. Que às vezes a gente pensa, mas Senhor, será que vai... Isso, é isso mesmo. Será que vai valer a pena eu perseverar até o final, né? Será que vai valer a pena? Será que eu vou ser recompensado por isso? O apóstolo Paulo escreve assim: portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Na Revista e Corrigida, mantenham-se firmes e constantes. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Vale a pena lutar, né? Vale a pena carregar uma cruz que às vezes nós achamos ser pesada demais, né? Vale a pena nós nos dedicarmos mais em buscar a Deus, né? Buscar a Deus na oração, na leitura da palavra, né? Buscar a Deus na comunhão com os irmãos, né? Buscar a Deus do fundo do nosso coração, porque o nosso trabalho no Senhor não vai ser em vão, né? Ele não promete que nós vamos ter a vida fácil, mas ele fala lá em João 16:33 que no mundo nós teríamos aflições, mas era para nós termos bom ânimo, porque ele venceu o mundo, né? E se ele venceu o mundo, ele vai nos garantir essa vitória, né? Porque essa vitória já foi garantida lá na cruz. Nós vamos passar por dificuldades? Vamos, mas em todo o tempo ele está ao nosso lado. Em todo o tempo o Senhor está nos sustentando. E nós precisamos saber reconhecer essa soberania de Deus, saber reconhecer o sacrifício de Cristo na cruz e viver para louvor e glória do Senhor, né? Viver de uma forma que o Senhor Jesus seja glorificado e esse sacrifício seja visto aí pelo mundo, né? E pessoas queiram se achegar a Deus pelo nosso testemunho, né? Não simplesmente o testemunho de chegar aqui na frente e falar assim: irmãos, eu estava doente, Jesus me curou. Glória a Deus, esse também é um testemunho que é muito bom de se ouvir, né? É ótimo ouvir para saber que a oração da igreja está sendo ouvida,
né? A Vânia, mãe da Gabi, contou um testemunho aqui da irmã dela, né, que estava com câncer, os médicos já tinham meio que desenganado, e pela oração da igreja, né, pela oração, o Senhor Jesus ouviu o nosso clamor e ela foi curada. Ótimo ouvir um testemunho desse, eu fico muito feliz e tenho certeza que esse testemunho vai alcançar muitas pessoas. Mas o nosso testemunho de vida também no dia a dia vai contar muito para que pessoas queiram conhecer a Deus. Né, nós podemos trazer as pessoas para Deus ou podemos afastar as pessoas dele. E nós precisamos viver para trazê-las para o Senhor. Amém? Eu vou devolver para a pastora Fátima para ela fazer uma oração. Amém? Fique em pé enquanto ela vem aqui. E que nessa oração você se lembre desse sacrifício de Cristo. Né? E que esse sacrifício seja lembrado todos os dias, não só na ceia. Né? Que nós nos lembremos que o Senhor Jesus morreu na cruz para nos dar a salvação. E nós precisamos perseverar em servi-lo. Amém?